O recadinho rápido antes da gente começar, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, é que eu vou passar aqui para vocês hoje é uma ferramenta de pentest, tá? Eu estou estudando algumas coisas sobre reconhecimento em ambientes web. Essa ferramentinha aqui, ela é para pentests, então não sai rodando no site de qualquer um. Não sou pai de ninguém aqui, então não sou responsável pelo que você vai fazer com isso daqui. Use com responsabilidade, beleza? O recado é esse e bora pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Meu nome é Gabriel, sou pentester e consultor de segurança da informação. Hoje eu vou construir aqui junto com vocês em Python uma ferramentinha bem simples, tá? De brute force para encontrar arquivos e diretórios em sites, websites, beleza? Por que esse tipo de ferramenta ele existe? Vamos lá. Normalmente, quando você só trocar minha tela aqui. Normalmente, quando você acessa um site, eu tentei gravar essa aula explicando muito termo, muito conceito básico, a aula ficou gigantesca, para editar ia demorar muito, o pessoal não ia assistir, ia ficar um saco. Então, vamos lá. Vou resumir só o que é importante aqui pra gente. Quando você acessa um site, eu estou usando aqui como exemplo o Business Corp, que é um site que ele é para testes, tá? É de um curso que eu estou fazendo, então ele é um site destinado a teste, para você ficar rodando ferramenta nele achando vulnerabilidade. Quando você acessa um site, aqui a gente está basicamente acessando a raiz, a index do site. Você faz a requisição HTTP e vamos supor que eu vou acessar o robots.txt desse site. Fiz essa requisição HTTP desse arquivo robots.txt. O servidor ele retorna para a gente o que a gente está solicitando e retorna um status code que indica se o recurso existe, indica o resultado da nossa requisição, né? 200 se o recurso existir, 403 se eu não me engano o recurso existe, mas você não tem permissão para acessar, 500 é erro do código do servidor, teve algum erro ao processar a sua requisição, enfim. O que interessa pra gente aqui? Quando a gente faz uma requisição por alguma coisa que não existe, retorna o famoso erro 404, certo? Se a gente pegar softwares que nem o Deerbuster, o GoBuster, esse tipo de software, esse tipo de script, o que eles fazem? Eles ficam testando várias possibilidades de nome que normalmente são arquivos ou diretórios escondidos, certo? E quando ele encontra alguma coisa, quando ele retorna um 403, se o recurso existe, mas você não tem permissão, quando ele retorna um 200, significa que aquele recurso ali ele existe. Então o script ele printa na tela para você, ó, achei tal diretório, tal arquivo. Tudo bem, né? Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui em Python? A gente tem que fazer uma requisição HTTP. Python você tem algumas formas de fazer isso. De ferramenta para pentest, normalmente a gente trabalha muito com sockets, com o módulo sockets. Não vou fazer isso porque não tem necessidade da gente descer tanto o nível para fazer socket na mão, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Com requests. Requests. Como que a gente faz essas requisições? Requests chama o método HTTP que a gente quer, get, post, head, que é o básico de HTTP, que eu falei, se eu for explicar vai tomar muito tempo.
Para fazer essa requisição, request.method.http, vamos passar a URL, tá? Por que tem que passar a URL completa, incluindo o método HTTP? Pro request, pelo que eu entendi, pro request saber o método que ele vai usar. Certo? Se você botar HTTPS, ele vai fazer uma requisição HTTPS. Obviamente. Vamos lá. Vamos usar como exemplo aquele site do Business Corp. Nestes momentos a minha alma clama por um café. Quando você faz esse tipo de requisição, ele vai te retornar um objeto da biblioteca requests que vai ter algumas coisas, certo? Então, vamos gravar isso dentro de uma variável response. O que a gente quer dessa resposta? Não é o status code? Então, só para a gente ver que funcionou, print response vai acessar o atributo status code. Beleza, eu vou rodar esse código aqui. Digitei errado. Faltou um S aqui. O que eu acho interessante desse terminalzinho que tem aqui no VS Code é que você dá um clear, ele não limpa a tela, ele só... né? Tudo bem. Ok, retornou aqui pra gente 200. Se a gente perguntar por uma página que não existe, ele vai retornar 404. O recurso não existe. Ok. A gente vai testar isso várias e várias vezes com diversos termos comuns de se encontrar. Como que a gente vai fazer isso? O jeito mais simples de todo é uma word list. Fazer em TXT, um arquivo TXT. Aqui no caso eu peguei a word list small do Jirb e coloquei aqui no começo algumas coisas que eu acho que vai ter lá, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Por que word list? Por que uma word list em TXT no caso? Porque fica mais fácil de você vir aqui, acrescentar coisa, criar sua própria word list e tudo mais. Eu vou quebrar isso aqui em função para ficar mais fácil caso precise debugar. Então, função busca mesmo. A gente vai fazer uma busca por um alvo. E ao invés de printar o status code, if status se for igual a 404, ele vai passar para a próxima iteração, porque a gente vai ficar iterando as linhas do arquivo. Significa que não existe, então eu passo para a próxima. Se existir, significa que o recurso provavelmente a página ou o arquivo que a gente está buscando existe lá. Então a gente vai printar aqui encontrado e target. O que a gente encontrou? Nesse jeito aqui de fazer, como eu estou assumindo que qualquer recurso que exista vai responder com alguma coisa diferente de 404, ou seja, tudo que for diferente de 404 vai existir, que não necessariamente pode ser verdade, porque faz uma cota que eu não leio a documentação do protocolo HTTP. Para ficar mais fácil de tratar isso daqui, o que eu vou fazer? De validar isso daqui depois. Eu vou printar aqui o status code, tá?
Código de resposta. Beleza. Como a gente está fazendo a requisição HTTP, é interessante a gente trabalhar com o tratamento de erros. Então, vamos trabalhar aqui, que é o seguinte. Se a gente vai tentar fazer a requisição, se der algum erro na requisição, algum erro diferente de 404, porque só para vocês entenderem mais ou menos, quando você faz uma requisição com o requests do Python e dá erro na requisição e ele te retorna um código de erro 404, 500, não é que a sua requisição deu erro. O ato de fazer a requisição, você conseguiu requisitar aquele diretório, aquele arquivo, aquele recurso para o servidor web. Você conseguiu requisitar, conseguiu fazer a request HTTP. Só que lá na outra ponta a sua requisição deu um erro, né? Ou não achou 404, ou não processou 500. Então não necessariamente que o erro está na sua requisição. Nesse caso aqui a gente com try-catch, a gente está validando se o erro está na hora de fazer a requisição só, tá? Então não teve erro, mesmo que não teve erro na requisição em si, que é o que eu quero dizer. Significa que deu tudo certo, mesmo que não encontrou nada lá e retornou um 404. Se der algum erro, a gente printa o erro aqui. Beleza? Isso aqui é basicamente o código que faz a nossa requisição. Eu gosto de trabalhar quando eu vou montar scriptzinho assim, com a seguinte lógica. Ao invés de eu ter que alterar aqui no código toda vez para passar uma nova URL, um novo site, eu vou trabalhar com passagem de argumento. Então eu vou importar os módulos sys do Python para poder trabalhar com argumento. O que eu estou verificando aqui? Se a quantidade de argumentos passados for menor do que 2, lembrando que o primeiro argumento sempre é o nome do script, eu vou imprimir aqui um modo de uso. Gabriel, por que disso? Por que disso? Só chamar aqui passando. Por que disso? Falei pela 20ª vez. Você está estudando, no meu caso estou estudando pentest, pô, toda semana eu faço 2 scripts. Não toda semana, mas enfim. Eu vou fazer uma série de scripts quando eu for usar esse cara aqui, se eu for usar. Eu vou ter esquecido como que eu codei isso daqui, eu não vou estar a fim de abrir o código e ler. Então, simplesmente se eu executar o script sem nenhum argumento, ele vai me dar um modo de uso, uma instrução. Beleza. Chamei o cara aqui, main.py. Passei sem argumento, ele vai falar, modo de uso. Python main.py, passo o URL base. Se eu passar a URL base, no caso aqui, http://. Ele vai buscar por esse diretório aqui. No caso, como ele encontrou, ele retornou que ele achou, certo? Só que aqui ele está fazendo uma requisição só, a gente precisa iterar a nossa word list. Beleza.
Vou comentar esse cara aqui. Eu vou iterar a nossa word list aqui. Outra coisa que a gente dá para fazer, se caso quiser usar isso aqui, importar esse se quiser importar esse script aqui depois para outro script, dá para fazer assim também, que basicamente vai validar como que você está chamando esse script. Se eu explicar isso, a aula vai ficar muito longa. Beleza. Vamos iterar a nossa word list. Como que eu vou fazer isso? Tá. Com o método open do Python, eu vou abrir a nossa wordlist.txt com a permissão de leitura, read. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui porque a wordlist está no mesmo diretório. Se estivesse em outro diretório, você teria que passar o caminho aqui, entendeu? Só deixar o wordlist no mesmo diretório que eu escrevi. Então a gente vai abrir como arquivo, vai jogar. A hora que você abre com esse método open, ele vai instanciar um objeto que é um arquivo aberto em memória. Então ele vai instanciar um objeto para abrir esse arquivo em memória e a gente vai conseguir ler, né? Então, vamos lá. Para cada termo em arquivo.readlines, para ele ler linha por linha, a gente vai chamar a nossa função busca. Lembra que aqui a gente está passando direto como tem que ser, então vamos passar o URL base, vamos formatar a string aqui. Mano, que susto, bateu um vento, fechou a janela. Vocês devem estar rindo na minha cara agora. Beleza, vou passar isso daqui, barra o termo que a gente quer pesquisar. Aqui tem um pequeno problema. Na nossa word list a gente tem termo que a gente quer tentar barra n, que é uma quebra de linha, porque é um termo por linha. Fui pesquisar no nosso Spotify, pesquisar no nosso amiguinho ChatGPT. Abre, vagabundo. Tá aqui. Tem um método do Python, tá? Que a gente consegue remover o barra n do final da linha. Então aqui a gente vai pegar o nosso termo e vai usar o rstrip barra n. Eu tinha testado com ele, olha só que cagada, eu tinha testado com ele assim e tinha funcionado. Ele removeu o barra n do final da. Tem que ler a documentação desse cara. Eu vou pausar aqui, vou dar uma lida. Já volto. Voltando aqui. Dá uma pesquisada rápida, métodozinho estranho, mas só usar ele assim, tá? Então, recapitulando. Passando o nosso URL base, que passou como parâmetro na hora de chamar script, barra o termo da nossa word list e rstrip para tirar o barra n, quebra de linha, porque senão ele vai pesquisar por o termo barra n.
É lógico que ela nunca vai achar nada. Ou será que vai? Beleza, então para cada um ele vai executar essa busca. Show de boela. Vamos testar esse cara aqui? Vamos lá. Python main.py http. Olha lá. E é isso. Já está funcionando aqui, ele vai rodar um tempinho aí, ele vai achar mais coisa. Ele já achou aqui logo no começo e parou um pouco de achar. Por quê? Pura e simplesmente porque essa word list aqui, eu alterei ela, eu coloquei aqui no começo uns que eu achei que fosse ter. E esses daqui, a maioria, ele não vai achar, mas, olha lá, o admin ele achou, tal. Dá pra fazer isso daqui com thread também, para ele ir mais rápido, mas não recomendo. Achou outro aba-rap porque... Vou ter que ir rapidão. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês. Esse tipo de script geralmente é bloqueado por algumas defesas, Web Application Fire, algumas coisas assim, por causa de um campo da requisição HTTP. Quando a gente faz uma requisição HTTP, tentei gravar esse vídeo, eu estava sem o microfone no headset porque ele é destacável, eu estou gravando de novo, olha só que legal. Quando a gente faz alguma requisição HTTP, eu vou mostrar isso para vocês com o curl. Com curl, não tem o L. Pronto. Quando a gente faz uma requisição, aqui está fazendo a requisição e aqui a gente está recebendo a resposta. Tudo que a gente fez até agora é em Python. Ao fazer a requisição, tem um campo na requisição chamado userAgent. Tá? Que esse campo é software, script, aplicação que está fazendo a requisição. Nesse caso, fizemos com o curl. Eu abri o Wireshark aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Tudo que foi feito para SP, que é o do Business Corp. Vou dar uma ajeitadinha. Tá ajeitado, tá bom. Tá funcionando, tá bom. Vamos lá. Estou capturando tudo que mandar para o Business Corp, então vou fazer aqui de novo a requisição. Por algum motivo está pegando só aquilo que é de destino. Essa aula vai terminar, eu prometo. Ah, tá, 0,25, tava olhando no de cima. Beleza, só para ficar mais fácil aqui da gente visualizar. Quando eu acho que eu mandei um ping, não, eu mandei um curl. Mandei uma requisição com um curl pro Business Corp, que é o 3759, lá. Protocolo HTTP, então primeiro vai fazer o three handshake do protocolo TCP. Aí sim vai encapsular o HTTP. E na requisição, olha aqui que interessante, a gente abre a nossa requisição aqui, o host para o qual a gente perguntou e o nosso userAgent, que a gente usou, né, no caso, para fazer essa requisição. Voltando para o nosso Python, eu vou deixar a requisição exatamente como ela estava, estava testando algumas coisas aqui. Na verdade estava gravando e agora estou regravando. Bom, vamos
executar o nosso script. Ele vai fazer 3 requisições aí. Aqui. Então, mesma coisa de sempre. Three-way handshake e a nossa requisição. Nesse caso aqui, quando a gente abre a nossa requisição, temos um método GET dentro do nosso protocolo HTTP. E o nosso user agent é Python requests. Então, como que a gente muda esse cara aqui para ele não bloquear o nosso script, se ele estiver bloqueando Python? Muito simples. Comentar essa linha, descomentar essa linha. Vamos fazer a requisição, certo? Passou o URL, o target é o URL que a gente está requisitando. Eu falo uns negócios muito aportuguesados, tem hora que até eu me espanto. Qual o outro parâmetro que a gente vai passar para o método GET do requests? Headers. Na prática a gente pode mudar todos os campos do headers, certo? Só que a única coisa que a gente vai mudar é o nosso user agent. Esse headers aqui, quando a gente passar ele, a gente vai passar um header mapping, que nada mais é do que um dicionário chave-valor com os campos da nosso cabeçalho. É o soninho da tarde, a minha alma clama por um café, que eu irei fazer assim que eu terminar esta aula desnecessariamente longa. Beleza, vamos passar a nossa variável aqui, que basicamente é um dicionário, chave-valor. Chave, colocar exatamente user agent, tá? É case sensitive, se esse A tiver minúsculo não funciona, então tem que ser exatamente assim. Gabriel, o que eu passo do meu user agent? Passa o que você quiser, cara, né? Senhor Gabiru. Isso vai dar problema. Não vai, porque somos hackers. Fez lá a requisição. Tava gravando, espero. Sim, tava gravando. Deixa eu olhar por aqui, fica mais fácil. Cadê a primeira requisição? Esqueci de limpar isso aqui. Vamos fazer de novo. Passei muito tempo olhando para essa telinha do Wireshark para eu acabar me perdendo. Mas beleza. Three-way handshake, requisição, user agent, senhor Gabiru, que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Então posso passar o que eu quiser? Não, porque vai dar problema. Pode ser que dê problema. O que eu recomendo para você? Vai no Google, pesquisa por user agent. Eu peguei aqui o user agent do Chrome quando você está usando ele no iPhone. Só para mostrar para vocês, porque isso aqui claramente não é um iPhone, isso aqui que vocês estão vendo. A gente vai colocar aqui e vai passar esse user agent. Vamos validar isso aqui, se está funcionando ou se está paulando. Vamos rodar de novo o nosso script. E dessa vez eu vou deixar ele rodando aí para mostrar um outro negocinho para vocês. Aqui ele está fazendo requisições. Enfim. Three-way handshake requisitou ali o nosso robots.txt e passou o user agent Mozilla 5.0 iPhone, CPU iPhone OS 17. Entendeu? Por que disso daqui, Gabriel? Por que eu pesquiso por um user agent válido? Porque os sisteminhas de defesa web buscam por um user agent válido para poder passar a requisição. Beleza? Seja um Fire ou um AF, um Web Application Fire, seja o que for. Beleza? Vamos ver se ele já chegou aqui. Ele não chegou. Bom, eu vou explicar, porque essa aula já está gigante. Se vocês olharem, eu
Coloquei para printar é ótimo. Coloquei para printar, para imprimir na tela o status code que retornar. Por quê? Alguns desses caras vai dar 301, 403, perdão. Vai dar 403, forbidden. Só conferir se é isso mesmo, para ver se eu não estou falando besteira. 403. Vai dar 403, que significa que o recurso existe, mas você não tem permissão para acessá-lo. Oh meu Deus! Por que disso? Porque quando você... Aqui, já achou. É esse cara que eu queria. cg.gi.bin. Por que disso? Quando fazemos requisições para um servidor HTTP, servidor web, na verdade o servidor web, né? A gente faz requisições HTTP. Usamos o usuário do Apache. O usuário do Apache ele não vai ter permissão para acessar algumas coisas, ou a gente configurar o próprio Apache mesmo, o que pode ou não pode acessar, certo? Então, resumidamente, esse code aqui é para ficar mais fácil de validar isso depois. Show! É isso, galera. Eu acho que eu vou deixar esse código no meu GitHub aqui na descrição. De um jeito ou de outro, o meu GitHub vai estar na descrição junto com o meu link Disney. E até uma próxima, rapaziada. Valeu!